Irmãos, é muito bom nós estarmos reunidos, adorando a Deus, culto que é adoração a Deus, culto onde só há uma estrela, só há um importante, que é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos numa trajetória que, se vocês estão acompanhando, nós estamos começando a perceber alguns detalhes que são coisas que estão pertinho da gente, mas a gente, poxa, difícil, ter um cantor cristão aqui, tem uma Bíblia aqui, às vezes tem coisas que a gente não vê. E o segredo é exatamente quando nós, nessa nossa caminhada, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus para poder acompanhar os passos de Deus na história. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo a caminhada de Deus com os apóstolos. Que coisa maravilhosa! A gente está se transportando para um ambiente muito delicado e gostoso. Dando um salto no tempo, comentando com os nossos alunos lá na Fighter River, perguntei por onde Deus está caminhando e por onde Deus está andando hoje. Nós sabemos por onde Deus está andando. Na caminhada de Deus, Deus encontrou um grupo de crentes no mundo que está interessado em ouvir Deus, prestar atenção no que Deus fala e fazer aquilo que agrada ao seu coração. E o Senhor disse que tem uma obra a realizar nesse tempo. É uma obra que Deus sempre realizou com os fiéis. Não é com a maioria, nunca foi, mas sempre uma minoria. O texto que nós lemos a princípio aqui é o texto que sintetiza o segredo que nós vimos no estudo bíblico de hoje. Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedeciam. Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Vamos vendo a importância do verbo obedecer, e aí nos lembramos, hoje nós saímos da vigília, né, pastor? Pastoral falou aqui 1h e uns 30 minutos, mais ou menos. Só atrapalhei ele com 5 minutinhos, mas olha, eu vou lhe dizer. E se deixasse, ele só ia parar no estudo bíblico. Diz que está com uma pilha cheia e realmente está mesmo. Então, quando a gente viu, 2 horas já tinha passado. Já estava na hora de orar, levantar e ir para casa. Por quê? Porque é Ele que tem? Sou eu que tenho? Você que tem? Não, é o Espírito de Deus que está nos dando alguma coisa. E aí, então, nós começamos a meditar no que Deus falou para nós. Tem dia específico. Dia 11 de abril de 1978, Deus usou um profeta no nosso meio e deu para nós um segredo, que está exatamente em sintonia com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus quer fazer. E esse é um segredo que eu vou ler com vocês com atenção e cuidado. O Senhor disse assim: quando muitos estão levantando contra a minha voz, neste lar eu estou contemplando, eu estou anotando, eu estou marcando, e aqueles que obedecem, eu estou marcando, estou apontando, estou anotando, estou gravando. O que Deus estava se referindo? Ao culto que ele tinha ordenado na casa do irmão Ananias. Tinha um culto, num horário difícil, numa hora difícil. Teve uma época que ele botou numa hora bem complicada, para ver quem iria obedecer. Depois colocou no horário mais fácil. Mas colocou simplesmente como o quê? Como teste. O que Deus queria? Ver a obediência. Na capacidade divina, soberana, Deus lida conosco como aqueles que somos seus servos. Ou estamos estagiando para ser servo. Porque o servo, na concepção do Antigo e do Novo Testamento, e principalmente do Novo Testamento, a gente vê, com detalhes, que o servo, quando o seu senhor mandava qualquer coisa,
até irracional. Ele não tinha o direito de questionar e muito menos dizer, eu não vou fazer. Porque o servo obedecia incondicionalmente ao seu senhor. Daí a palavra servo ser a tradução de uma palavra que significa, na realidade, escravo. Então ele vinha, o Senhor vinha, né, do seu trabalho no dia a dia, e quando chegava em casa, a primeira coisa que o servo preparava era água para lavar os pés ali do seu senhor. O seu senhor assentava, ele lavava os pés, ele ia lá, trazia a comida, preparava para o seu senhor comer, né? E era assim a vida de um servo, totalmente dedicada ao seu senhor. Jesus usou isso até numa ilustração. Ele diz, qual é o servo que, fazendo isso, quando seu senhor chega, ele vai e coloca água para lavar os seus pés, e depois coloca a comida à mesa, e o seu senhor vai ter que agradecer a ele porque ele fez isso. Ou seja, o servo não tinha nem esse privilégio de, dependendo do seu senhor, receber um muito obrigado. Não era obrigação, era dever dele, como escravo, fazer aquilo. Transportando isso para a nossa dimensão de relacionamento com Deus, o que acontece? Deus, quando envia Jesus, ele relativiza essa relação de servo e senhor e nos coloca de um modo muito mais interessante nessa relação. Ele diz, olha, vós não sois mais, eu não vou dizer que vocês são meus servos, mas eu quero vos chamar amigos. Porque o servo não sabe o que passa dentro da cabeça do seu senhor, o que o senhor vai fazer. Eu não tenho dito tudo para vocês, mas vocês serão se fizerdes o que eu vos mando. E o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Daí muda a relação, por quê? Porque o Senhor traz assim uma espécie de proximidade maior. Ele quer ter conosco uma relação de amizade. Daí quando você tem um amigo, o que é ter um amigo? O amigo é aquela pessoa em quem você pode confiar, é aquela pessoa em que você pode contar os seus segredos, é aquela pessoa em que você, numa hora de aperto, é o primeiro que você lembra. Deus quer nos ter nessa relação. Mas para que essa relação ocorra, né, no que diz respeito a Deus e a nós, Ele quer ser o nosso Senhor. E aí diz-nos aqui o Senhor. Que grande perigo, para quem não obedece, que grande perigo, que grande perigo. Às vezes a gente leva uma coisa que parece tão simples, não vou à vigília hoje. É o Senhor, que grande perigo. Não vou ao estudo bíblico hoje. E o Senhor, que grande perigo. Não vou para o culto hoje. Que grande perigo. Quando Deus fala que é um grande perigo, por quê? Porque está envolvida a voz do Deus Todo-Poderoso. Não foi o presidente Obama que mandou a gente estar aqui hoje. Não foi o presidente Obama que marcou uma reunião pela madrugada conosco na Casa Branca. Nós estamos na casa de Deus, na Embaixada Celeste. Nós somos embaixadores e o nosso presidente convocou uma reunião conosco, secreta. E foi boa, viu? Vou dizer para você, foi boa. Foi gostosa. Aí o Senhor interpreta, né, e diz que grande perigo. Não vou fazer minha obra com ungido. Não vou fazer a minha obra com servo e nem com vaso. Ué, se não sobra ungido, se não sobra servo, se não sobra profeta, com quem Deus vai fazer a obra? Acabou então. Pode todo mundo desistir. Não é? A gente fica numa expectativa. Olha, gente, eu fui ler isso com cuidado e aí que eu fui descobrir o fio da meada. Por onde o negócio vai. Aí o Senhor vai e, como é sábio, Ele diz, como eu vou fazer a minha obra? Aí Ele mesmo faz uma pergunta e Ele mesmo responde. Se Ele deixar sem resposta, eu ia ficar. Se Ele não vai fazer com ungido, estou fora.
Isso aí não vai fazer com servo, vocês estão fora. Isso aí não vai fazer com vaso, irmã Maria e outros, estão tudo fora, acabou. Não sobra ninguém. Aí o Senhor falou e deu a qualidade. Aí o Senhor, olha só o segredo. Como eu vou fazer a minha obra? Então, como vai ser feita a minha obra? Com aquele ungido, olha os qualificativos. Obediente. Obediente. Com ungido, obediente. Servo, obediente. Servo obediente. E não ungido desobediente. E nem servo desobediente, não. E a obra? A grande obra será feita, e também não faço a minha grande obra com quantidade. Ué, aí como é que fica um negócio desse? Aí o Senhor foi naquela célebre palavra que a gente sempre tem ouvido. O Senhor começou, com 15 eu faço a minha obra. Se 15 não quiserem obedecer, com 14 eu faço a minha obra. Se 14 não quiserem obedecer, com 13 eu faço a minha obra. Se 13 não quiserem obedecer, com 12 eu faço a minha obra. Se 12 não quiserem obedecer, com 11 eu faço a minha obra. Se 11 não quiserem obedecer, com 10 eu farei a minha obra. Deixe estar que no momento em que Deus usa o profeta, ele dá uma pausa a cada momento que ele cita. Aí devagar, ele chega, vou tentar mais ou menos. Se eu estava em 11, se 11 não quiserem obedecer, com 10 eu farei a minha obra. Aí dava aquela pausa, o pastor Sebastião disse que dava aquela pausa. Aí o Senhor retomava. Se 10 não quiserem obedecer, com 9 eu farei a minha obra. Se 9 não quiserem obedecer, com 8 eu farei a minha obra. Se 8 não quiserem obedecer, com 7 eu farei a minha obra. Olha o funil, ó, vai afunilando. Se 7 não quiserem obedecer, com 6 eu farei a minha obra. Se 6 não quiserem obedecer, com 5 eu farei a minha obra. Se 5 não quiserem obedecer, com 4 eu farei a minha obra. Se 4 não quiserem obedecer, com 3 eu farei a minha obra. Se 3 não quiserem obedecer, com 2 eu farei a minha obra. Se 2 não quiserem obedecer, com 1 eu farei a minha obra. Com 1 eu farei a minha obra. Eu operando sinais com 1 é uma grande obra operada, feita sobre esta terra. Que quantas desobediências eu contemplo no meio do meu povo, quantas desobediências. E o Senhor disse, que tenho ordenado e não tenho contemplado. Não tenho que eu tenho contemplado? Sabem o que? São as dúvidas entrando nos corações, murmurações, contenda e falta de amor. Tenho ordenado no meio dos meus ungidos o que? Amor, prudência, vigilância e valentia. Cadê? 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 Me mostra, cadê? Você tinha que estar lá, o negócio era... Vocês entra aí. Me mostra, cadê? Muitos estão enganados, muitos estão enganados. Gente, eu analisei nessa linha do estudo bíblico dessa manhã, passando por essa profecia, meu coração foi a essa peça importante das Escrituras que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Esse é um texto que exatamente está dentro dessa linha de ação de Deus. Com quem Deus faz a obra dele? Com os obedientes. O contexto do profeta Jeremias é exatamente um contexto de uma nação desobediente. Tão desobediente
que ela estava fadada à destruição. Deus já tinha determinado a destruição, desde o rei até o mais novo que existisse lá daquele lugar. Era desobediência completa. E então o que acontece? Nesse contexto, quando a gente olha assim, olha, se uma nação inteira está completamente condenada, o que sobra nesse contexto todo? Aí Deus vai com o profeta, depois de ter no capítulo 34 repreendido ao rei, porque ele tinha dado as coordenadas para o rei escapar. Mas muitas coisas estavam erradas no meio do povo de Deus. Escravatura no meio do povo de Deus. Tinha isso lá. E aí o rei Ezequias, você depois lê aqui o rei Zedequias, né, apregou a liberdade aos servos dentre os israelitas que estavam lá. Né, o capitalismo selvagem operando dentro daquele povo estava dentro de uma dimensão tão secularizada que aí Deus olha assim com a lanterninha dele. Será que tem aí? Será que sobrou alguma coisa? Deus sabia que sobrou. Aí então Deus chama o profeta e diz o seguinte: Jeremias, ele sim, faz o seguinte, vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, num lugar bem secreto, e dá-lhes vinho a beber. Esse é o teste. Você vai lá, chama os recabitas, leva-os à casa do Senhor, leva num quarto bem isolado, que era chamado uma câmara, e ali você coloca vinho para eles e dá vinho para eles beber. Para você ver a reação deles. Deus não falou nada. O que ia acontecer? Observa bem. E Jeremias então vai, pega lá Jazanias, filho de Jeremias, e Abazinias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Aí o que Jeremias faz? E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e diz-lhes: bebei vinho. Importa obedecer a Deus ou aos homens? Será que Deus tem fiel na terra? Será que Deus tem alguém que ele possa falar assim, ó, não faz isso? Mas por quê? Por quê? Por quê? O que eu não posso fazer? Todo mundo faz. Não é assim? Geralmente não é assim? Não faz aquilo. Mas por quê? Por quê? Está eliminado. O que Deus fala é como o teste de Gideão. Leva para beber água. O que beber água assim, separa. O que beber água como mergulhando lá na água, sem nenhum cuidado, separa isso aí, bota para o outro lado. Só pega os cuidadosos, que levarem a água à boca, prestando atenção. Esse está preparado para a guerra. Porque como é que você, numa situação de guerra, você vai meter a cara na água, vai nadar, vai mergulhar ali, você tem que estar atento. Não, esse você separa. Daquela quantidade enorme, só 300 que sobraram. Aí separa e vá com esses à batalha. Com esses aí você vai vencer. Por quê? Porque para vencer batalhas gigantes, Deus não precisa de muita gente não. Com Pedro e os apóstolos ali, vocês viram o que Deus fez? Deus balançou a cidade de Jerusalém inteira. É só ter um homem no conselho de Deus, obediente a Deus, que acabou. O céu fica tudo a favor dele. Prende o homem, Deus tira da prisão. É só isso. O que Deus quer? Obediência. E aí então, o profeta vai dar vinho a beber, e eles disseram para o profeta: olha, com todo o respeito que nós temos do Senhor, que nós sabemos que o Senhor é profeta de Deus, nós sabemos que o Senhor está fazendo uma cortesia, mas nós não beberemos vinho. Ué, mas por quê? Ué, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou não beber vinho. Mas eu estou mandando, eu sou profeta, rapaz. Bebe vinho. Não, Jonadab, nosso pai, disse para nós não bebermos vinho. Gente,
Está faltando na terra é só isso. Gente da linhagem dos recabitas. E Deus prometeu. Veja só o que diz o texto. Jonadab, filho de Recabe, verso 6, nosso pai nos mandou dizendo: nunca bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Primeiro mandamento. Segundo, não edificareis casa. Terceiro mandamento, nem semeareis semente. Quarto mandamento, não plantareis nem possuireis vinha alguma. Quinto e mais difícil mandamento numa população totalmente urbana, totalmente centrada no comércio e em tudo, eles são privados das coisas mais básicas. E aí, como é que a gente vai sobreviver se a gente não planta vinha? Se a gente não planta semente? Se a gente não constrói casa? E diz, e não, olha o quinto mandamento, mas habitareis em tenda todos os dias, todos os vossos dias. E a promessa, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Este foi o pentálogo, né? O decálogo, 10 mandamentos. Aqui foram só 5. Deu a metade. E essa metade garantiu. Porque eles chegaram para Jeremias e disseram: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. A ousadia. Ousadia da obediência. O obediente é ousado. O desobediente não tem essa ousadia. Não tem, escora, não tem que apoiar. Vem o ladrão roubar, ele dá tudo mesmo, entrega tudo. Me dá o carro, toma o carro. Não é assim? No banco chega com metralhadora lá, todo mundo no chão. Todo mundo no chão, deita aí. Aí tá lá, todo mundo vai, deita no chão, o servo de Deus também deita no chão, obedecendo a bandido. Não é assim? Conosco Deus falou: não quero um servo meu deitado obedecendo a bandido. Quando eles chegarem e apontarem para vós as armas e disserem deita no chão, ninguém deita. O que a gente tem que dizer para ele? Há poder no sangue de Jesus. É só para Recabita isso. Por quê? Porque quando você fala, Deus fala uma coisa e manda você, Ele garante. Ele garante. Já tive com a minha família lá na porta de casa, bandido chega, sai do carro, sai do carro, sai do carro. E já está tirando a minha esposa do outro lado, há poder no sangue de Jesus. Ele pega o revólver e aponta para mim, eu aponto o dedo. Vamos ver quem é mais forte? Dedo ou revólver? Gente, é privilégio para Recabita. Quem obedece à voz de Deus, né? Nesse tempo em que está todo mundo aí com medo de tudo, nós andamos no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, tranquilos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Nós temos essa confiança. É privilégio. A desobediência tem um preço. Que queira ou não queira, quem a pratica tem que pagar. A obediência tem um custo que você precisa avaliar para ver se vale a pena. E entre o preço da desobediência e o custo da obediência, é melhor o custo da obediência. Porque é bonito, gente. Quando todo mundo está com medo de bandido, o bandido chega ameaçando todo mundo, e a gente tem visto bandido matar a gente mesmo, não tem? Morre ou não morre? Mas chega para você assim, aponta o revólver, você aponta o dedo. Ah, que cena linda! Deus, aquele ali crê na minha voz mesmo. Vai lá, manda aquele revólver, fica no meio lá. Deus manda anjo para ficar no meio. Isso é privilégio para Recabita. Nesse tempo agora, os recabitas vão participar e estão participando disso. E o Senhor falou que isso não é privilégio para servo, nem para serva, nem para ungido e nem para vaso. É para ungido obediente, para vaso obediente, porque também pode ter vaso desobediente, e para servo obediente.
Agora, para isso, o que acontece? A obediência tem um preço. Será que numa sociedade como a nossa, se a gente recebe uma ordem como essa aqui, será que seria fácil? Você se imagine, dentro de uma população totalmente urbana, todo mundo tinha sua casa. Nessa época, todo mundo tinha sua casa. Então, os recabitas lá, habitando em tendas. Todo mundo tinha o privilégio de ter a sua agricultura. Eles não podiam plantar semente nenhuma. Não podiam semear. E não podiam plantar vinha. E não podiam beber vinho. Mas todo mundo bebia, o rei bebia. Todo mundo bebia. E eles não podiam. Por quê? Porque Recabe, né? É a ordem que eles recebem. E eles recebem uma ordem humana, mas divinamente sancionada, e Deus tem tanto cuidado de observá-los naquilo que eles fazem, que, poxa, Deus teve o dever. Gente, vocês são tão ruins, tão desobedientes. Vou mostrar para vocês o que eu quero. O que eu quero? Numa sociedade urbana. Olha aqui, ó. Um homem chega para certo grupo de seus filhos e diz: olha, vocês não vão beber vinho. Nem vocês, nem vossos filhos. Mas para quê? Por quê, papai? Por quê? Por quê? Por quê? Todo mundo bebe, por que a gente não pode? Por quê? Os crentes não são assim? Tudo é por quê? É por quê? E por quê? Por quê? Vinho não tem álcool. Por quê? Não é assim? Aqui não, aqui é obediência, gente. Olha a relação. É quem pode mandar e quem é inteligente. Quem é inteligente obedece a quem pode mandar. E aqui é um homem. O Deus está querendo nos fazer o quê? Um argumento do menor para o maior. Vocês prestem atenção. Se um homem mandou isso para os seus filhos obedeceram, e o Senhor? E o Senhor? É por isso que o Senhor começa o livro do profeta Isaías rasgando. Ouvi, ó céus. Vou falar com estrela, vou falar com constelação. E vós, terra, ouvi a minha palavra. Por que adianta falar com o homem, com o povo que ele escolhe? Criei filhos e exalcei-os. Levantei, coloquei no auge, no apogeu, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento é manjedora do seu dono, mas o meu povo não tem entendimento, não tem conhecimento. Então eu vou falar com estrela agora. Constelação, ouve o que eu estou falando. Não cai na terra. Então ela fica lá quietinha lá no lugar dela. Sol faz o seu circuito. Ele faz o seu circuito. Numa visão daqui para lá. Percebe? Anjo faz isso, vai lá, entra na cova lá e protege Daniel. Entra na fornalha, você lá, e protege aqueles três. Vocês vão lá na Rio Magé, protege o meu ungido, não deixe nenhum daqueles projéteis matar os meus ungidos ali, minha serva. Anjo faz o quê? Obedece. Mas por que, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, por quê? O Gabriel pode dar uma ideia, por que ele está mandando a gente ir lá? Será que os anjos agem assim? E às vezes nós não somos assim? Deus manda uma coisa, é um questionamento, é uma discussão. Olha, Deus está para lá de Bagdá, deixa eu usar a expressão, para lá de Bagdá com desobediente que não quer ouvir a sua voz. Fica sumo sacerdote para trás, fica fariseu, fica saduceu e Deus continua a marcha dele. Vai usar pescador. Vai usar pescador. Os eruditos não querem, os doutores não querem, Deus vai usar pescador. Vocês percebem? Isso aí Deus está dando um tapa. Mas nós sabemos que esses homens são indoutos, são iletrados. Como é que estão fazendo isso? Então não intriga aí, tem um negócio aí, aquilo. Deus não tem lugar na elite, então Deus vai para a plebe. Pega a gente rude e faz deles grandes homens. Amém. Esse é o projeto de Deus. Glória a Deus. Aí pega Pedro lá, olha, vocês mataram o Filho de Deus. Vocês querem botar o sangue desses homens sobre nós? Vocês mataram. E foi o nome desse que deu vida a esse homem aqui. Ó. Ele estava ali paralítico. Você sabia que ele estava paralítico? Hoje ele está de pé aqui. Por quê? Porque foi o nome daqueles que vocês mataram. Glória a Deus. Gente, olha a ousadia, olha, cheio do Espírito Santo. Recapita.
Por quê? Porque no meio da sociedade em que eles tinham, o que mais tinham eram mandamentos. O que eles mais tinham eram orientações. Aí o Senhor, deixa essa turma para lá, vou ficar discutindo com o fariseu. Não, vem cá. Vem você. Pega um monte de gente, só gente não é boa, né? É o inverso. Não é? Você vê que o trabalho que os discípulos dão, só tinha gente boa ali. Não é? Que dificuldade que eles têm para entender o que o Senhor fala. Parece até com a gente eles, né? E pega aquela turma e ó, pronto, prepara, daqui a pouco enche no Espírito Santo e vai para o céu e pronto. Manda poder e eles vão fazer a obra de Deus. Glória a Deus. É disso que Deus está precisando, de gente que não questiona, que não discute, que não fica, por quê? Ó, se Deus está falando, ele sabe por quê. Ó. Se Deus manda fazer, ele sabe por quê. Ele garante. Ele falou para nós que nós chegássemos aqui, nesse país aqui, ele falou para nós que não ia deixar faltar nada para nós. Glória a Deus. Cumpriu a palavra dele ou não está cumprindo? Glória a Deus. Está faltando alguma coisa para nós? Está faltando? Desse ano nós vamos celebrar o aniversário, o 7º aniversário da Igreja de Filadélfia. Nós nunca fizemos uma festa, esse ano nós vamos fazer. Por quê? Porque nós vamos celebrar 7 anos, estamos aqui nesse país, não temos nenhuma dívida com ninguém, nunca pedimos dinheiro emprestado para ninguém, e Deus nos deu esse tempo está pago aqui para a glória dele. Amém. Quitado. Temos a escritura quitada, porque o Deus que nos mandou, falou ungido, acabou tudo aqui nesse país, vai para os Estados Unidos. Eu vou lá na maior inocência, quase que eu falei lá, o Senhor me mandou ir lá para os Estados Unidos e dar o visto aí. Só faltou falar isso, de tão inocente e crente que eu estava. Não é? Aí chego lá, não vai. Como é que é? Não vai. Eu até perguntei, não, meu filho. Falei, peraí, como é que você falou? Não posso ir? Isso? Não, senhor, as leis do nosso país são muito sérias. Eu não entendi nada. Falei, tá bom, então vamos embora. Aí daqui a pouco, não é possível, a passagem comprada, vamos lá de novo. Aí fomos lá. Não. Aí eu falei, e agora? Vamos lá, terceira vez, passados 6 meses, vamos lá. Pronto, agora a nossa situação mudou, agora eu sou secretário de educação, vamos lá, o que está faltando? Não vão. E aí? Quando Deus fala, vai ou não vai? Vem ou não vem? Se eu for ungido, ninguém vai atrapalhar a tua marcha comigo. Tem consulado, olha, se vocês nunca viram americano tremer, esse casalzinho, ele chamava esse casalzinho. Chegou aí, ficava empolvorosa. No dia que Deus mandou a gente ir lá, fomos a convite para receber o visto. Mudou a história. Por quê? Porque Deus do seu trono comanda a gente. A gente tem que acreditar que nós estamos servindo a esse Deus. Ora, se nós estamos servindo a esse Deus, que está no controle de tudo, que manda em tudo, então quando Ele fala as coisas para nós, o que nós devemos dizer? Faltou o coro. Vou repetir. Quando esse Deus que manda em tudo, que controla tudo, que governa as mais vastas constelações, quando Ele chega e diz para nós fazermos alguma coisa, o que nós devemos dizer? Sim, Senhor. É isso. É o segredo. Vamos aprender? O que nós devemos dizer? Sim, Senhor. É só isso, gente. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos? Sim, Senhor. Eu sei disso. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ó, mulher, grande a tua fé. Essa aí que eu gosto. É crente assim que eu gosto. Não discute se eu chamei de cachorro, se eu desprezei. Eu falei, está falado. Se é cachorro, eu vou comer, mas vou comer pelo menos a migalhinha. Deixa cair uma migalhinha para mim. Vocês percebem? Os recabitas são uma linhagem. Os recabitas são uma linhagem dentro do povo de Deus, que não acabou não. E é essa linhagem que o Senhor falou, não é ungido, não é servo, é ungido obediente, servo obediente e vaso obediente. É gente que Deus fala com eles e eles, sim Senhor, não entendo nada, e também não quer entender não. E eu não tenho recurso, visita 500 evangelistas, sei lá, né? 100 e tanto, né? 500 diáconos e 100 e poucos pastores. Sim, Senhor, vamos lá. Mas Senhor, eu estou 65 anos, Senhor. Poxa, tem misericórdia de mim. Eu vou parar essa viagem aí daqui a 100 anos. Como é que eu vou acabar de fazer isso? Não, vamos lá, pega lá e começa a fazer. Deus viu a obediência
ungido me agradei. Pode, já recebi como se tivesse visitado todos. Reúne agora todos os evangelistas e dá uma palavra para eles. Depois reúne todos os diáconos e dá uma palavra com ele. O galardão já está selado. Só porque obedeceu a minha voz, eu diminuo. Pronto. Gente, nós estamos lidando com o mesmo Deus. É o Deus que quer o que? Recabitas. Não bebe vinho. Sim. Não semeia. Sim. Não planta. Sim. Não possui nada. Não quero vocês com casa urbana. Vamos morar em tenda. A gente já pensou com a nossa tendinha aí, né? Num terreno vazio da igreja, todo mundo ali na tenda. Por que vocês não vão morar em casa? Porque o Senhor mandou a gente habitar aqui nas tendas aqui, ó. Todo mundo aí no estacionamento, cada um com a sua tenda. Já pensou, Sérgio? Esses recabitas são os doidos. Era assim, o pessoal olhava, vai ver a casa dos recabitas. A gente está com nossos casarões lá em Jerusalém, olha lá onde eles moram. E vocês vivem de quê? Sei lá, o nosso pai disse que a gente vai viver muitos anos sobre a terra. Quem morava em casa, veja só o que diz o texto. Nós obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos. Ouve. Quantos não estão dando ouvidos à minha voz? Não é a mesma coisa? Ouvidos. Dar ouvidos à voz de Deus não é só ouvir a voz de Deus. Ouvir o Senhor falar através do profeta. Não é isso, não. O ouvir aí tem uma implicação. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então não é só ouvir, é ouvir, internalizar e obedecer, praticar, colocar em prática. E ele diz, ouvimos e fizemos. Olha os dois verbos. E fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. O texto faz uma pausa, muda de assunto. Sucedeu, pois, porém que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos, vinde, vamos-nos a Jerusalém por causa dos exércitos dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Quando estou em Jerusalém, Deus que tinha mandado o profeta falar com aqueles recabitas, testou a fidelidade deles, e eles mostraram-se firme na obediência à voz que o seu pai havia ordenado. Aí diz aqui, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Mas veja logo aquela cena, né? Quando vinha assim a palavra do Senhor, irmão Ananias, lembra como é que acontecia? Que coisa, que impacto, que coisa gostosa, né? Que nós já participamos. Era muito bom. E veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então vem lá do céu, do trono assim sobre Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Olha o verbo ouvir. Quantas vezes? Ouvir, obedecer, fazer, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, que me parece que é menorzinho do que eu, um pouquinho menor do que eu, né? Deus é como se Deus estivesse fazendo uma comparação. As palavras de Jonadab, parece até que ele é maior do que eu. Olha só, Deus está colocando no sentido inverso. Que as palavras de Jonadab, para aqueles que ouviram, foi tomada em apreço, de tal modo que eles obedeceram, mais do que toda aquela nação, a palavra de Deus, através de seus profetas. Que comparação terrível. Diz as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, diz Deus, foram guardadas. Pois aqui, como Deus fala, eu sou testemunha, pois não beberam até este dia. Com exceção daquela
festinha ali que eles se embebedaram, ou aquela outra festinha que eles viram que não tinha ninguém e beberam. Não tem isso não. Se eu falar até hoje, o pai mandou, e eles aqui, guardaram e não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, não me ouvistes. Lá Deus se coloca como menor do que Jonadab. Minha autoridade está tão esculachada que eu estou menor do que Jonadab. Jonadab está com muito mais autoridade do que eu para essa nação aí. Percebem bem com que situação Deus está se colocando num dilema. O que eu vou fazer com um povo desse? Percebe? Aí vejam bem, irmãos, essa mensagem é positiva. O que eu quero para você é ficar com o lado positivo. Nós estamos com o lado positivo da coisa, para mostrar como é que a gente está pertinho do negócio. É muito simples. O objetivo dessa palavra não é para ressaltar a nossa desobediência, não. O objetivo é simplesmente mostrar como é simples. Como é simples, veja só. E aí o Senhor disse, se vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, deixe o mal, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Promessa, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mandamento com promessa. O que fizeram com o mandamento do Senhor? Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. O outro lado da moeda. Visto como os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Então, conclusão, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, sentença do Supremo Tribunal Celestial sobre Judá. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Então, a sentença negativa para quem teve uma promessa de um Deus todo-poderoso que não pode mentir. Agora, o que Deus faz com aqueles que obedeceram a palavra do avô, do homem? Veja o que Deus faz. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor. Tem um recado para os recabitas. Recabitas, preste atenção. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Olha, o mesmo Deus. Visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos. Olha só, todos os seus mandamentos. Foram 5 mandamentos, todos guardados. Os 5, todos. E fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Promessa, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Então ainda existe uma geração de recabitas, e Deus só anda com essa geração de recabitas. Quem são os recabitas? São os obedientes. Eu não farei minha obra com ungido, nem com servo, e nem com vaso. Vou fazer com quem? Com quem eu vou fazer minha obra? Com ungido obediente, obediente. Servo obediente, obediente. E vaso obediente. Olha a ênfase que Deus dá. Se 15 não quiserem obedecer, com 14 eu faço a minha obra. E foi descendo até... Se 2 não quiserem obedecer, com 1 eu faço a minha obra. Porque com 1 eu faço sinais, pronto, e a minha obra é feita.
Não é simples? Qual é o segredo então? É obedecer. Deus nos tem colocado no meio de uma geração que é uma geração que é povo de Deus. Aí, povo de Deus, de um modo geral. Você vai, não tem um apóstolo, você vai no outro, tem um bispo, você vai no outro, o bispo não se contenta de ser bispo, é bispo primaz. Chega no outro, é pastora. Tudo isso está aí no meio do povo de Deus. Por quê? Esqueceram disso aqui, ó. Bíblia. Foi para onde? Para onde foi a palavra de Deus? Está tudo no esquecimento. Cada um faz o que bem entende. Estão na linha de Judá. Mesmo jeito, Deus mandando e falando e orientando, tudo escrito e tudo claro aqui, e não quiseram obedecer. Conclusão. Viram o quê? Ovelhas para matança. Nós estamos aí, à beira de uma grande perseguição. Quem vai estar preparado? O outro lado da moeda, gente, é a beleza. Você pode ir para o cativeiro babilônico, como escravo. Chega lá, Deus está contigo, o nome de Deus é glorificado. No meio da prova que Jeremias passou, o nome de Deus foi glorificado. Um homem que cuidou de Jeremias, Obed-Meleque, que é o servo do rei, que era um etíope, não tinha nada a ver com a nação eleita, com o povo adquirido, com o povo escolhido, e acolheu o profeta, tirou o profeta do calabouço, veio a palavra de Deus a ele, prometendo bênçãos. Conclusão, essa nação foi massacrada, mas a Recabe recebe o quê? A proteção divina. Então, no meio de todo mundo, mas por que você obedece assim? Por que as irmãs na igreja de vocês usam véu, hein? Esse negócio não foi para aquele tempo, para aquela época, assim que é argumento, né? Foi para aquela época antiga. Aí, a igreja mudou? A igreja mudou? Mas por que a igreja você lava a pé lá? É só um símbolo. É um símbolo. Que Jesus falou, assim como vos fiz, façai vós também. Né? Tem uma regra aí que os pessoal, pega esse pessoal assim, eles disseram que tem uma regra hermenêutica que tem que ser pelo menos uns 5 textos para poder confirmar uma certa doutrina, senão não é doutrina. Aí eu falo, tem um ósculo santo, se você ler pelo menos umas 5 vezes lá, por que você não saúda com o ósculo santo? Aí a regra não vale para isso. Deus não quer conversa com esse povo, gente. Deus quer simplesmente aqueles que digam para ele, sim, Senhor. É a palavra de Deus. Deus mandou, Deus quer assim, então eu quero assim. Deus falou para ser assim, então vai ser assim do jeito que Deus quer. A igreja tem que servir ao Senhor de modo que o Senhor possa encontrar em nós espaço para nos colocar da dimensão do precioso. É a senha de acesso para esse lugar que nós estamos precisando. E o segredo está aqui. Qual é o verbo? Obedecer. Obedecer. Não existe mais nada neste mundo que Deus preze tanto como a obediência. O Senhor falou para mim uma vez, Ungido, quando tu mandas um filho teu fazer alguma coisa e ele não faz, o que acontece, Ungido? Tu gostas. Tu te aborrece, não é verdade, Ungido? E eu não quero me aborrecer contigo, não. Vai fazer minha obra. Você percebe? Por quê? Porque quem está mandando... Mas, Senhor, como é que eu vou? Se eu vou deixar minha casa aqui, meu Honda Civic aqui na garagem, novinho, 10 mil quilômetros, automático. Agora que eu comprei um carro automático, nem vou estrear o carro aqui, Senhor. Como é que... acabou, Anjo. Cessou. Vai para lá. Vai. Obedece. É só isso que ele quer. Obedece. E outra vez falou, Anjo, tu me amas? Amo. Então vai apacentar minhas ovelhas. Você percebe? Mas a obediência, ela tem um custo. Vamos pagar esse custo? Porque é melhor do que pagar o preço da desobediência. Vocês viram o custo da obediência? Tem um custo ou não tem? É fácil para o recabita viver no meio daquela sociedade assim, praticamente marginalizados? Foi fácil para eles? Tudo que todo mundo podia fazer livremente, eles não podiam fazer. E eles, não vão fazer, não vão ser diferentes. Nós não somos João, vai com os outros, nem Maria vai com as outras. Nosso negócio é esse. Não pode, acabou. Não temos que questionar. Nosso pai falou para nós para não fazer, acabou o assunto. Foi fácil? Teve um custo. Mas o custo valeu ou não valeu?
Deus chega no trono, olha, eu gostei tanto da obediência de vocês, que eu vou dizer, nunca mais, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Você quer viver diante da face de Deus? Todos os dias? Então seja um recabita. Deus hoje precisa de recabitas. É gente que eu não estou entendendo, mandando. Não tem que entender, não, é só obedecer. Por quê? Porque quem fala tem autoridade para falar. Se ele falasse morre, você vai dizer o quê? Ah, não vou morrer, não. Não morre mesmo. Fica doente, não fica mesmo? Não. O Herodes estava lá todo pomposo, porque matou Tiago, né? A espada, ele estava todo pomposo lá, fazendo um discurso, a pessoa, voz de Deus, não é voz de homem, isso é voz de Deus. Daqui a pouco está ele lá, todo comido de bicho lá e morre. Ué, Deus não tem autoridade, não tem poder nos céus e na terra para dominar tudo? Não é um rei soberbo no trono? Olha, é Babilônia que eu criei para mim, a glória. Eu falei, agora, meu filho, acabou. Na mesma hora, Deus tirou a mente dele e foi comer, pastar com os animais. Durante 7 anos. Até que ele voltou a si e descobriu que o Altíssimo reina e que tem domínio sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer. Olha aí, é a mão dele. Tanta coisa boa nessa mão de Deus, irmãos. Se Deus desse a gente uma condição de ver o que tem na mão dele. Eu já citei algumas coisas aí que tem na mão de Deus, né? Que ele quer dar, mas cadê recabita? Cadê aqueles que eu falo e faz o que eu falo e faz aquilo que eu mando sem questionar, sem argumentar, não é? Cadê? Com esses ele disse que vai fazer a sua obra. Que sejamos um recabita. Que nós possamos estar nessa linhagem aqui, daqueles que assistem perante a face de Deus todos os dias. Quando você acorda, você está diante da face de Deus. Qual é o trabalho de hoje, papai? Aí ele, hoje vai acontecer isso, assim. Coisa boa, né? Hoje você nem sai de casa, está indo para o templo. João, vamos lá para o templo, lá orar, não sei o que. Tem aquela turma lá de fariseu, está querendo pegar a gente, mas o senhor mandou a gente ir para lá, vamos. Daqui a pouco passa no meio, tem um paralítico lá. João, senti um negócio aqui, vem cá. O que você quer? Dá uma esmolinha para mim. Dá uma esmolinha. Aí o Espírito Santo vem e entra na dimensão do precioso. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, vem. E o homem pula em pé. É assistir diante da face de Deus. Céu aberto. Não tem ainda pedido de audiência. O juiz está lá, ó, com todas as hostes celestes, só esperando a sua oração chegar. Pode ter Senaqueribe ameaçando, pode ter fariseu querendo, e sumo sacerdote querendo a tua cabeça, te colocar na prisão. Você está diante da face do Senhor, não tem para eles. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê esse desejo de obedecer a Deus incondicionalmente. Não precisamos entender para obedecer. Nós precisamos crer para obedecer. E se a gente for mais ousado, vamos fazer como aquele pai da igreja, que disse uma frase monumental. Eu creio porque é absurdo. Pronto. Resolve todo o problema. Então eu obedeço. Estou nem querendo saber, questionar como é, que né? Tem coisa que nem anjo bota o pé, eu vou botar. Mas tem crente que quer botar. Não, nós vamos ser dessa linhagem. Porque, irmãos, me deu o desejo de assistir perante a face de Deus todos os dias, sem feriado. É todos os dias mesmo. E o interessante é que ele já disse para nós que tem esse desejo de fazer isso conosco. Já temos o nosso cantinho onde nós podemos estar diante da face de Deus todos os dias. No cantinho onde ele diz que quer falar conosco. No cantinho onde ele disse que quer conversar conosco. Diz, cada um de vós tem um cantinho dentro do vosso lar. E é nesse lugar que você assiste perante a face do Todo-Poderoso. Quando você dobra o seu joelho, quando você fala com Deus, aí Deus vem ouvir a sua oração. Deus vem
falar com você. Deus vem colocar propósitos no seu coração. Essa que é a vida de crente. Mas não é crente só, não. É crente obediente. É ser um recabita. Que Deus nos ajude a ser assim. Que o Senhor nos abençoe.